O Deus invisível, mas presente, você já o conhece? Esse é o canal Movendo as Montanhas pela Fé. Essa é a série Estudos Bíblico para Iniciantes. Você já parou para pensar em uma pergunta que atravessa gerações, culturas e religiões? Uma pergunta que ecoa no coração de reis e camponeses, de jovens e idosos, de sábios e simples. Essa pergunta é: quem é Deus? Alguns tentam responder com filosofias. Outros preferem ignorar. Muitos buscam em templos, religiões, nas estrelas, ou até mesmo dentro de si. Mas, no fundo, todos nós sabemos, se existe um Deus, precisamos conhecê-lo. Imagine-se no silêncio de uma noite estrelada. O céu aberto, cheio de luzes brilhantes, e você olhando para cima, tentando compreender, será que tudo isso veio do acaso? Ou será que existe um Criador que me conhece pelo nome? Essa é a maior busca da alma humana. Porque se descobrirmos quem é Deus, descobriremos também quem somos nós, qual é o propósito da vida e para onde vamos depois que partirmos desta terra. Hoje, quero te convidar a caminhar comigo por essa jornada. Não para ouvir teorias, mas para conhecer o Deus real, o Deus que criou, que ama, que é santo, que é Pai, que é fiel, eterno e que deseja um relacionamento vivo com você. Atenção! Ao final dessa mensagem, você não verá Deus apenas como uma ideia, mas como alguém que pode transformar completamente a sua vida. A história que nos faz perguntar. Desde os primórdios da humanidade, o coração do homem carrega uma pergunta que nunca deixa de ecoar: quem é Deus? Essa pergunta nasce nas noites silenciosas, nos dias de dor, nos momentos de alegria e até nos instantes em que nos sentimos completamente sozinhos. É a pergunta que molda nossa existência, porque se existe um Deus, então a vida tem sentido, mas se não existe, tudo é vazio. Foi essa inquietação que começou a arder no coração de Elias, um jovem simples que vivia em uma pequena aldeia cercada por montanhas. Desde criança, ele observava a natureza com admiração, o sol que nascia imponente atrás das colinas, a lua prateada que iluminava os campos à noite, as estrelas incontáveis que cintilavam como diamantes no firmamento. Muitas vezes, Elias deitava-se sobre a grama e ficava olhando para o céu, se perguntando: quem fez tudo isso? Será que existe alguém maior do que eu? Será que existe um Criador que conhece o meu nome? Essas perguntas o acompanhavam, mas ganharam ainda mais força quando sua vida foi marcada por uma dor profunda. O pai de Elias, homem trabalhador e de coração bondoso, faleceu de forma inesperada. O jovem sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Na noite do funeral, consumido pela dor, Elias saiu da aldeia e subiu até uma colina próxima. Lá de cima, olhou para o céu escuro e chorou como nunca antes. Entre lágrimas, levantou a voz e gritou: se existe um Deus, onde o Senhor está agora? Por que permitiu que meu pai se fosse? Será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor se importa? O silêncio parecia esmagador. Apenas o vento respondia, assobiando entre as árvores. Mas, de repente, um homem idoso da aldeia, conhecido por sua fé simples, se aproximou e colocou a mão no ombro do rapaz. Com voz calma e firme, disse: meu filho, Deus não está longe. Ele é mais real do que o ar que você respira. Ele se revela na criação que você contempla, mas também na sua palavra, e principalmente no amor que transforma corações. Aquelas palavras penetraram fundo na alma de Elias. Era como se uma chama tivesse se acendido em meio à escuridão. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez Deus não fosse uma ideia distante, mas uma presença viva, próxima e amorosa. Naquela noite, o jovem não recebeu todas as respostas que queria, mas recebeu algo ainda maior: o início de uma jornada. Uma jornada para descobrir quem é Deus de verdade. E aqui está a verdade que essa história nos ensina: todos nós somos Elias em algum momento da vida. Todos, em algum instante, levantamos os olhos para o céu e perguntamos: Deus, o Senhor existe? O Senhor me ouve? O Senhor se importa comigo? A Bíblia nos mostra que sim, Ele existe, Ele nos ouve e Ele se importa. E cada parte da sua revelação aponta para essa verdade. A criação revela seu poder. A palavra revela sua vontade. O amor de Cristo revela seu coração. Assim começa a nossa jornada neste estudo, entendendo que a pergunta quem é Deus não é sinal de fraqueza, mas de sede espiritual. É a busca mais importante da vida. Porque quando descobrimos quem é Deus, descobrimos também quem realmente somos. Aplicação. Talvez hoje você esteja como Elias naquela colina, machucado, confuso, em busca de respostas. Mas saiba, Deus não está distante. Ele está perto, pronto para se revelar a você.
A pergunta que precisa ser feita não é apenas quem é Deus, mas também, estou disposto a conhecê-lo de verdade? Deus é o Criador de tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Quando Elias começou sua jornada para descobrir quem é Deus, a primeira revelação veio diante de algo que sempre esteve diante de seus olhos: a criação. Cada manhã, quando o sol surgia atrás das montanhas, Elias sentia que aquilo não podia ser fruto do acaso. O brilho dourado iluminando os vales, o canto dos pássaros saudando o dia, o vento suave balançando as árvores, tudo parecia carregar a assinatura de alguém maior, alguém invisível, mas presente. Elias começou a perceber o que o salmista havia escrito séculos antes. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. A natureza inteira era como um livro aberto, proclamando a grandeza do Criador. O nascer do sol não era apenas um fenômeno, era uma mensagem. O voo das aves não era apenas beleza, era prova de que a vida tem ordem, equilíbrio e propósito. A grandeza do Criador. Deus não é uma ideia inventada pela mente humana. Ele é o Criador do universo, aquele que chamou à existência aquilo que não existia. Com uma palavra, fez surgir a luz. Com seu poder, separou as águas, formou os continentes, criou os astros e encheu a terra de vida. E o mais impressionante, depois de preparar todo o cenário da criação, ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que cada ser humano carrega dentro de si algo divino, o sopro do próprio Deus. A vida tem propósito. Quando entendemos Deus como Criador, descobrimos que nossa vida não é um acidente, não é fruto do acaso, não é resultado de uma explosão aleatória. Você foi criado por um propósito eterno. Muitas pessoas vivem como se fossem folhas ao vento, sem direção, sem sentido. Mas a verdade é que você não está aqui por engano. O Deus que pintou as estrelas no céu é o mesmo que formou cada detalhe do seu ser. Ele sabia o seu nome antes mesmo de você nascer. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1, versículo 5. A criação aponta para o Criador. Alguns podem perguntar, mas como posso ter certeza de que Deus existe? A resposta está diante de nós. Olhe para a grandiosidade do universo. A ordem, a beleza, a perfeição dos ciclos da vida, tudo aponta para um autor. O apóstolo Paulo escreveu: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1, versículo 20. Em outras palavras, a criação é a primeira Bíblia que Deus nos deu. Quem olha com sinceridade para o mundo ao redor consegue ver as digitais do Criador. A resposta de Elias. Enquanto refletia sobre isso, Elias começou a perceber que não estava sozinho em sua busca. A cada nascer do sol, ele sentia como se Deus estivesse lhe dizendo: estou aqui. Eu sou o Criador de tudo isso. E criei você para me conhecer. O jovem já não via apenas montanhas, rios ou estrelas. Via sinais de amor, mensagens silenciosas de um Deus que queria se revelar. Aplicação para nós. Assim como Elias, nós também precisamos abrir os olhos. Quantas vezes passamos pelo dia sem perceber os milagres à nossa volta? O ar que respiramos, o coração que bate sem que pensemos, a terra que gira em perfeita harmonia, tudo é prova do cuidado do Criador. Lição: quando entendemos Deus como Criador, percebemos que nossa vida tem valor, propósito e destino. Você não é fruto do acaso. Você é fruto do amor de Deus. Conclusão motivacional: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas hoje, Ele deseja criar algo novo dentro de você. Assim como o universo nasceu do seu poder, sua vida pode ser renovada pelo mesmo Criador. A pergunta é: você está disposto a deixar o Criador ser também o Senhor da sua vida? Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Depois de Elias reconhecer a grandeza do Criador ao contemplar a natureza, uma nova pergunta nasceu em seu coração: mas se Deus criou tudo isso, será que Ele também se importa comigo? É uma pergunta que muitos de nós fazemos. É fácil acreditar em um Deus poderoso que fez os céus e a terra. Mas será que esse Deus imenso também se importa com as dores, lágrimas e lutas de um simples ser humano? A resposta é clara, profunda e transformadora: sim. Deus não apenas tem amor. Ele é amor. O amor de Deus não é como o amor humano.
O amor que conhecemos neste mundo muitas vezes é condicional. As pessoas amam quando tudo vai bem, quando recebem algo em troca, quando se sentem satisfeitas. Mas o amor humano é limitado, frágil e pode se perder no tempo. O amor de Deus é diferente. Ele não depende do que você faz ou deixa de fazer. Ele não está baseado em méritos, mas na própria essência de quem Ele é. Amar não é apenas o que Deus faz, amar é quem Ele é. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Isso significa que antes mesmo de você nascer, Deus já te amava. Antes de você dar o primeiro passo ou pronunciar a primeira palavra, Ele já tinha escolhido derramar sobre você seu cuidado. O amor que se entrega. A maior prova desse amor não está apenas na criação, mas na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Pense nisso. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Não porque você era perfeito, mas exatamente porque precisava de salvação. O amor de Deus é um amor que desce até o fundo da nossa dor. É um amor que abraça o pecador, que resgata o perdido, que cura o ferido. É um amor que não abandona. Elias descobre esse amor. Certo dia, Elias caminhava pela aldeia quando encontrou novamente aquele homem idoso que havia lhe falado sobre Deus. Com simplicidade, o ancião abriu a Bíblia e leu para ele: Deus é amor, meu filho. E esse amor foi revelado em Jesus. Aquelas palavras tocaram o coração de Elias como fogo. Ele percebeu que Deus não era apenas um criador distante, mas um pai que havia enviado seu filho para resgatá-lo. Pela primeira vez, Elias não apenas acreditou em Deus, mas sentiu que Deus o amava pessoalmente. O amor que transforma. Quando descobrimos o amor de Deus, algo muda dentro de nós. A solidão perde força, a insegurança diminui, o medo se dissipa. Porque quem entende o amor de Deus descobre que nunca mais precisa se sentir sozinho. Esse amor restaura famílias, quebra correntes de vício, traz perdão e dá sentido à vida. É o amor que transforma corações endurecidos em corações sensíveis. É o amor que dá esperança onde só havia desespero. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Aplicação para nós. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes a frase Deus é amor. Mas a questão não é apenas saber disso intelectualmente, é experimentar esse amor. Não importa o que você tenha feito. Não importa quantas vezes tenha falhado. O amor de Deus é maior do que os seus erros. Ele não desiste de você. Ele sempre tem os braços abertos para te receber. Conclusão motivacional: Deus é criador, sim. Mas Ele também é amor perfeito. Um amor que não se explica, apenas se recebe. Hoje, assim como Elias, você pode dar o primeiro passo para experimentar esse amor. Ele não está distante. Ele está aqui, batendo a porta do seu coração, pronto para transformar sua vida. A pergunta é: você vai deixar esse amor entrar? Deus é santo e justo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Até aqui, Elias havia descoberto duas verdades fundamentais: Deus é o Criador e Deus é amor. Mas a jornada não poderia parar aí. Para conhecer a Deus de verdade, era preciso compreender outro aspecto essencial do seu caráter: Ele é santo e justo. A visão de Isaías. Na Bíblia, o profeta Isaías descreve uma visão impactante. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins ao redor proclamavam: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória de Deus enchia o templo, e Isaías, ao contemplar aquela cena, caiu em pranto, dizendo: Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías 6, versículo 5. Essa experiência revela algo poderoso. Quando nos aproximamos de Deus, não nos deparamos apenas com seu amor, mas também com sua santidade. Deus é santo. Ser santo significa ser separado, puro, sem mancha. Deus é absolutamente perfeito em tudo o que é. Ele não erra, não falha, não se corrompe. Ele não é como os homens que mudam de acordo com o tempo ou as circunstâncias. Deus é imutável em sua santidade. Por isso, o pecado, qualquer forma de rebeldia contra ele, não pode habitar diante da sua presença.
Sua santidade não permite que o mal permaneça sem resposta. Deus é justo. Além de santo, Deus é justo. Isso significa que seus julgamentos são sempre corretos. Ele não faz acepção de pessoas, não é influenciado por riquezas, poder ou status. Sua justiça é reta e perfeita. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e nele não há injustiça. Justo e reto é o Senhor. Deuteronômio 32, versículo 4. Mas aqui surge uma tensão. Se Deus é santo e justo, e nós somos pecadores, como podemos permanecer diante dele? O dilema de Elias. Elias começou a perceber essa verdade quando, em um momento de sinceridade, confrontou seus próprios erros. Ele se lembrava das vezes em que desobedeceu, das palavras duras que havia dito, das atitudes egoístas que havia tomado. Ele se sentiu pequeno diante da grandeza de Deus, e uma pergunta ecoou dentro dele: se Deus é santo e justo, será que ele pode me aceitar? A resposta da graça. É aqui que a beleza do Evangelho brilha. Sim, Deus é santo e justo, ele não pode ignorar o pecado. Mas em sua graça, ele providenciou o perdão por meio de Jesus Cristo. Na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontraram. O castigo que era nosso caiu sobre Jesus, e a santidade de Deus foi satisfeita. Ao mesmo tempo, seu amor foi revelado ao oferecer salvação a todo aquele que crê. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Aplicação para nós. Essa verdade nos chama a duas atitudes. 1. Arrependimento, reconhecer que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. 2. Santidade, buscar viver de maneira diferente, alinhando nossa vida com a vontade do Senhor. Lição: a santidade de Deus nos chama ao arrependimento, e sua justiça nos conduz a viver em retidão. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos pensar que Deus vai fechar os olhos para nossas escolhas erradas. Mas também não precisamos viver condenados, porque a graça em Cristo nos oferece perdão e nova vida. Elias entendeu que conhecer a Deus não significava apenas experimentar seu amor, mas também reconhecer sua santidade. Ele caiu de joelhos, confessou suas falhas e encontrou no Senhor não apenas um juiz justo, mas também um Pai cheio de graça. Assim é com você hoje. Deus é santo, e diante dele nenhum pecado pode se esconder. Mas ele também é justo em perdoar aqueles que se arrependem e se entregam a Cristo. A pergunta que fica é: você está disposto a deixar que a santidade de Deus purifique a sua vida e que a justiça de Cristo seja a sua salvação? Deus é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, versículo 9. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele poderia ter usado muitos títulos para Deus: Criador, Senhor, Rei, Todo-Poderoso. Mas escolheu um dos mais íntimos e revolucionários: Pai. Essa escolha não foi casual, foi intencional. Ele queria nos revelar a face mais próxima de Deus, a paternidade. Para muitos, a palavra pai desperta lembranças boas, de cuidado e proteção. Para outros, pode trazer dor, abandono ou ausência. Mas, independentemente da nossa experiência humana, Jesus nos apresenta um Pai perfeito, que nunca falha, nunca se esquece e sempre ama. Deus é um Pai que cuida. Um Pai de verdade não mede esforços para proteger seus filhos. Jesus nos lembra disso quando diz: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, versículo 11. Se um pai terreno dá pão em vez de pedra, imagine o cuidado de um Pai celestial. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele cuida do detalhe e também do impossível. Quando chamamos Deus de Pai, estamos reconhecendo que não somos órfãos. Lição prática: quando oramos, podemos descansar na certeza de que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. 2. Deus é um Pai que corrige por amor. Muitos confundem amor com permissividade, mas o verdadeiro Pai disciplina para proteger o filho do erro. A Bíblia afirma: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, versículo 6. A correção de Deus não é para destruir, mas para redirecionar. Ele não nos deixa à deriva, mas nos chama de volta ao caminho certo. Assim como um pai que puxa o filho antes de atravessar a rua movimentada, Deus nos alerta quando estamos prestes a cair em perigo espiritual. Lição prática: quando passamos por provas, precisamos lembrar que até a disciplina do Senhor é a expressão de seu amor. 3. Deus é um Pai que nos chama para a intimidade.
Um pai não deseja apenas obedientes, mas filhos que o amem. Deus não se contenta em ser um ser distante, ele quer relacionamento. Jesus nos mostrou isso quando, em momentos de oração, chamava Deus de Abba, Pai, uma palavra íntima, equivalente a paizinho. Isso significa que podemos chegar diante de Deus com confiança, sem medo. Ele nos convida a estar em sua presença, a compartilhar nossos sonhos, dores e esperanças. Lição prática: a oração não é um ritual, é uma conversa com nosso Pai que nos ama. 4. Deus é um Pai que nunca abandona. Talvez o maior medo de muitos filhos é serem abandonados. Mas o Pai Celestial nos garante: ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Essa promessa revela a fidelidade inabalável de Deus. Ele nunca deixa seus filhos sozinhos. Nos momentos de dor, quando todos parecem se afastar, ele permanece. Lição prática: quando sentimos solidão, devemos lembrar: o Pai sempre está presente. 5. Deus é um Pai que provê herança eterna. Pais terrenos deixam heranças materiais. O Pai Celestial, porém, nos concede uma herança incorruptível. Em Cristo, nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, versículo 17. Isso significa que temos não apenas o cuidado nesta vida, mas também a promessa da vida eterna. Lição prática: nossa maior segurança não está no que possuímos aqui, mas na herança eterna que Deus reservou para seus filhos. Conclusão motivacional: conhecer Deus como Pai transforma completamente nossa visão da vida. Ele não é um ser distante, mas alguém que nos ama, cuida, disciplina, protege e promete uma herança eterna. Se você se sente órfão, esquecido ou sozinho, saiba que o Pai Celestial está de braços abertos. Ele não espera a perfeição, ele espera um coração disposto a chamá-lo de Pai. Hoje, você pode fazer como o filho pródigo, voltar para casa e descobrir que o Pai já está correndo em sua direção. Apelo final: você já conhece a Deus como Pai? Não apenas como Criador ou Juiz, mas como Pai pessoal, íntimo e amoroso. Se ainda não, abra hoje seu coração para Ele. O Pai está esperando para recebê-lo, não com condenação, mas com amor. Deus é presente e fiel. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Uma das maiores necessidades do coração humano é a certeza de não estar sozinho. Desde a infância, carregamos o desejo por presença e companhia. O medo da solidão é um dos mais profundos. Mas Jesus nos deu uma promessa inabalável: Deus está conosco todos os dias. Não importa o lugar, a circunstância ou a estação da vida, o Senhor não nos abandona. Ele é fiel em cumprir tudo o que prometeu. Deus é presente em nossas vitórias. É fácil reconhecer a presença de Deus quando tudo vai bem. No sorriso, na conquista, na resposta de oração, sentimos sua mão sobre nós. Davi declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Quando experimentamos vitórias, devemos lembrar: não chegamos lá sozinhos. Cada vitória é fruto da mão fiel de Deus que nos sustentou. Lição prática: a gratidão nos ajuda a enxergar a presença de Deus nas bênçãos diárias. 2. Deus é presente em nossas lutas. Mas Deus não está apenas nos momentos bons. Sua fidelidade brilha ainda mais nas horas escuras. Foi no vale da sombra da morte que Davi afirmou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Quando todos se afastam, Deus permanece. Quando as portas se fecham, Ele continua sendo a porta aberta. Quando as lágrimas caem no silêncio da noite, Ele se assenta ao nosso lado. Lição prática: nunca medimos a presença de Deus pela ausência de problemas, mas pela certeza de que Ele caminha conosco dentro deles. 3. Deus é fiel em cumprir suas promessas. Ao longo da Bíblia, encontramos uma marca registrada de Deus: Ele cumpre o que promete. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, versículo 24. Abraão esperou anos pela promessa de um filho, mas a fidelidade de Deus se cumpriu. Israel atravessou o deserto, mas a terra prometida se tornou realidade. Da mesma forma, podemos confiar: o que Deus disse sobre nossa vida, Ele vai realizar no tempo certo. Lição prática: a fidelidade de Deus é o fundamento da nossa esperança. 4. Deus é presente pelo seu Espírito. Jesus prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo,
que estaria conosco para sempre. João 14, versículo 16. Isso significa que não apenas Deus nos observa do céu, mas Ele habita dentro de nós. Sua presença é real, diária, constante. É essa presença que nos consola na dor, nos guia nas decisões e nos fortalece nas batalhas espirituais. Lição prática: não estamos sozinhos porque o Espírito Santo é o selo da presença de Deus em nós. 5. Deus é fiel até o fim. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade. Ele não nos acompanha apenas até certo ponto, mas até a eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Se Ele começou a boa obra em nós, será fiel para completá-la. Filipenses 1, versículo 6. Sua fidelidade não depende das circunstâncias nem da nossa instabilidade. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lição prática: podemos atravessar a vida com confiança, porque aquele que prometeu é fiel. Conclusão motivacional: Deus é presente e fiel. Ele não nos abandona nos desertos, não nos deixa sozinhos nos vales, não falha nas promessas. Enquanto pessoas podem nos decepcionar, o Senhor nunca muda. Se hoje você sente que está caminhando sozinho, lembre-se, o Pai está ao seu lado. A promessa de Jesus continua de pé: eis que estou convosco todos os dias. Apelo final: você crê nessa promessa? Então, escolha hoje andar pela vida com confiança, sabendo que Deus é o companheiro fiel da sua jornada. Entregue a Ele suas vitórias, suas lutas, seus sonhos e suas lágrimas. Porque o Deus presente e fiel nunca vai deixar você. Deus é eterno e o único caminho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Tudo neste mundo tem começo, meio e fim. As flores murcham, as estações mudam, os impérios caem, a vida humana passa como um sopro. Mas Deus não se encaixa nessas limitações. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não foi criado, não envelhece, não se desgasta. Ele é eterno. Ao mesmo tempo, esse Deus eterno não ficou distante, isolado em sua glória. Ele veio até nós em Cristo Jesus, revelando que o único caminho para a vida eterna está nele. Deus é eterno em sua natureza. O salmista declarou: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Isso significa que Deus não tem começo nem fim. Ele está acima do tempo, mas escolheu entrar no tempo para se relacionar conosco. Ele é o Senhor da história e também o Senhor da eternidade. Lição prática: saber que Deus é eterno nos dá segurança. Tudo muda, mas Ele nunca muda. 2. Deus reina sobre toda a história. Quando olhamos para o mundo, vemos guerras, crises, injustiças. Parece que tudo está fora de controle. Mas a Bíblia nos lembra que Deus é soberano sobre cada detalhe da história. Ele é o princípio e o fim. Ele estava presente no Éden, no êxodo de Israel, na cruz do Calvário e estará presente no juízo final. A história não caminha ao acaso. Ela segue em direção ao cumprimento do plano eterno de Deus. Lição prática: podemos enfrentar o futuro sem medo, porque Ele já está lá. 3. Jesus é a revelação perfeita de Deus. O Deus eterno se fez homem em Jesus. Ele não veio apenas como mestre ou profeta, mas como a encarnação da própria divindade. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Na cruz, Jesus uniu o céu e a terra. Ele levou sobre si o pecado da humanidade e abriu caminho para nos reconciliarmos com o Deus eterno. Lição prática: não precisamos buscar respostas em filosofias ou tradições humanas. Jesus é a resposta definitiva para a pergunta: quem é Deus? 4. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Não existem vários portões. Há apenas um, Jesus Cristo. Ele não é uma das opções, Ele é a única solução. A vida eterna não é conquistada por obras, religião ou méritos, mas por meio da fé em Jesus. 5. Deus nos chama para viver eternamente ao seu lado. O maior presente de Deus não é apenas abençoar nossa vida aqui na terra, mas nos dar a vida eterna. João escreveu: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3.
Deus não nos criou para vivermos apenas alguns anos neste mundo passageiro, mas para desfrutarmos da sua presença por toda a eternidade. Lição prática: quem entrega sua vida a Cristo não teme a morte, porque já tem garantida a vida eterna. Conclusão motivacional: Deus é eterno e nos convida a compartilhar dessa eternidade. Ele é o único que pode dar sentido ao nosso presente e esperança para o nosso futuro. Assim como Elias, aquele jovem da nossa história inicial, descobriu que Deus não é distante, você também pode experimentar o Deus eterno e fiel, revelado em Jesus Cristo. Apelo final. A pergunta final é: você já entregou sua vida a Jesus, o único caminho para o Pai? Não deixe para amanhã. O Deus eterno está chamando você hoje. Ele abre seus braços e diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. A vida aqui é passageira, mas a eternidade está diante de nós. Faça sua escolha agora: caminhar com o Deus eterno e viver para sempre ao seu lado.